Quais são os principais mecanismos de defesa da nossa mente? Esse é um assunto que eu gosto muito. Ele pode parecer até um pouco mais técnico da psicologia, mas vale a pena você ver esse vídeo para ter mais autoconhecimento. Eu tenho apostado muito nisso aqui também para você sacar um pouco mais que tipo de pessoa você é. Vem comigo. A psicanálise ela trouxe muita contribuição para a psicologia, é, tentando desvendar alguns mecanismos psicológicos que ajudam as pessoas a sobreviverem em situações as mais variadas na vida cotidiana. Freud, Frenzy, Melanie Klein, Winnicott, vários dos grandes psicanalistas que existem, eles contribuíram para poder aprofundar e entender sobre os mecanismos de defesa do ego, que seria uma manobra mental que a nossa personalidade tem para poder se defender de sentimentos, desejos e pensamentos desagradáveis. Existem pequenas, sutis diferenças entre vários mecanismos de defesa. Pois um psicanalista chamado Valand, que eu vou colocar o nome dele aqui porque eu não sei se estou falando certo, ele nomeou e classificou esses mecanismos de defesa entre mecanismos neuróticos, ou seja, aquilo que mais ou menos a maior parte das pessoas tem para poder se defender de coisas da vida cotidiana, aqueles mais graves que ele chamou de borderlines ou psicóticos, e mecanismos de defesa saudáveis. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Já vou avisando, o vídeo é longo e é longo. Vamos em frente. Um dos primeiros mecanismos de defesa é a repressão. Ou seja, quando eu tiro da minha consciência uma coisa que está me incomodando, que é desagradável. Então, quando eu reprimo um sentimento, e eu normalmente estou falando de sentimentos que a gente vê como desagradáveis na vida cotidiana, como desejo, raiva, culpa, então ressentimentos, coisas nesse sentido. Então, pensa sempre nesse sentimento quando eu falo de coisas desagradáveis. Então, eu reprimo aquilo lá de dentro de mim para que eu não tenha contato com aquela questão. Um outro mecanismo é o de deslocamento. Então, é quando eu tiro a intensidade emocional de um lugar para um outro lugar menos problemático. Então, às vezes eu fico com raiva que eu tropecei na mesa, quando na verdade eu estou com raiva da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, dos meus amigos, do meu chefe, do meu colega de trabalho. Então eu desloco para uma coisa que parece mais inofensiva, do tipo, essa mesa, daí eu quebro a mesa, do que eu quebrar a cara de uma pessoa. Então isso me chama deslocamento. Ou, por exemplo, quando eu sonho com alguma coisa perturbadora e na verdade eu estou deslocando um conteúdo incômodo para um elemento do sonho que está dentro de mim. Um outro mecanismo é a formação reativa, que é quando eu ajo de um jeito quase que oposto daquele que originalmente eu tinha sentimento. Então, estou com tanta raiva daquela pessoa que eu trato ela exageradamente bem para compensar a raiva e o senso de destrutividade que eu tenho. Normalmente as pessoas fazem muito isso com o chefe, não sei porquê, mas costumam fazer. Em relacionamento amoroso às vezes acontece. Com pai e mãe também acontece bastante, porque eu tenho tanta raiva da minha mãe e do meu pai que eu passo a idolatrar eles. É a formação reativa. Um quarto mecanismo de defesa neurótico, vamos colocar assim, é o isolamento do afeto. É como se eu estivesse afastando um sentimento do sentido original que ele tem. Então, por exemplo, uma pessoa que fica com um tipo de mania de limpar as coisas. Ela está limpando aquilo quase como se ela estivesse limpando o mundo interno dela. Ela está se sentindo tão suja, com sentimentos tão problemáticos, que ela fica limpando. Ela está querendo controlar as coisas, a bagunça à volta dela, quando na verdade ela quer controlar a bagunça de dentro dela. Ela não sabe lidar com o caos interior. Então, quando faço o isolamento de um afeto, eu estou tirando, neutralizando um sentimento e às vezes eu estou atuando de uma maneira meio que inconsciente daquilo que eu estou fazendo.
Um quinto mecanismo de defesa é a anulação. É quando eu nego, vamos dizer assim, não é bem uma negação, é como eu tento fazer como se uma coisa não tivesse acontecido. Eu fiz uma determinada coisa, eu agi de uma determinada maneira, mas eu finjo que não agi daquela forma e daquela maneira, e aí eu anulo aquilo. Eu falei isso, eu disse isso, não fiz isso não. Um outro mecanismo é o mecanismo de inversão. É quando a pessoa faz, vamos dizer assim, ela faz o impulso dela voltar contra ela mesma. Então, por exemplo, uma pessoa que tem impulsos muito sádicos, ela quer machucar as outras pessoas, ela se comporta de um jeito masoquista, como se ela tivesse sendo alvo daquilo que ela queria estar atuando. Ou uma pessoa que ela gostaria de ficar descobrindo o que os outros estão fazendo, ela é meio voyeurista, só que daí ela se coloca de uma maneira exibicionista, ela se mostra para os outros. Então é a inversão, ela sempre traz para ela uma coisa que na verdade ela queria estar fazendo do lado de fora. Outro mecanismo é o da conversão, é quando transforma um sintoma psíquico num sintoma físico, num mal-estar. E normalmente é uma coisa mais nebulosa. Eu tô com um aperto no peito, eu tô com um negócio, acho que eu vou morrer. Então, isso é uma conversão, dita conversão histérica. Então eu tô com uma sensação de que eu tô com uma alergia, quando na verdade eu não tô com alergia. Isso é uma conversão. E um outro mecanismo que é mais elaborado, que é o da somatização. Quando eu efetivamente transformo sintomas psíquicos em alguma doença física. Um outro mecanismo bem também utilizado é o da intelectualização. Ou seja, eu fico num blá 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 discursivo, racional, numa coisa assim, muito blá 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 blá, explicando, falando pra caramba sobre um determinado ponto, quando na verdade aquilo tá me causando uma angústia tremendo e eu não quero entrar em contato com aquilo. Então eu fico cheio de explicação e racionalização, mas na verdade eu estou passando mal emocionalmente. E um último nesse sentido dos neuróticos seria a fantasia, ou seja, eu crio uma imagem mental meio deformada do que aconteceu para eu tolerar certas condições que não estão dando certo na minha vida. Então esses são mecanismos de defesa que me protegem de coisas do meu mundo interior e que são razoavelmente ok de lidar. A gente poderia lidar de outro jeito, mas são coisas neurotiquinhas da vida cotidiana. Se você está gostando, se inscreva no canal, já vai dando seu curtir aí, pede para alguém se inscrever no canal, algum amigo que você tem que você já sabe que acompanha o canal, assina a notificação para você tocar o sininho quando um vídeo novo sair, e é isso, vamos em frente. Agora uma sequência de mecanismos de defesa que são um pouco mais problemáticos, diríamos mais psicopatológicos, coisas que são mais pertencendo a uma personalidade que tende a ser mais problemática. Um deles é a negação. É como se eu negasse o desejo e pensamento, como se ele não me pertencesse, não faz parte de mim, não vi, não senti nada. Ele até é um mecanismo mais leve, quase neurótico, mas ele já está na fronteira de uma psicopatologização mais grave. Um outro é uma dissociação. É como se fosse uma tentativa de ocultar certos sentimentos e pensamentos dolorosos que vêm em função de alguma coisa muito traumática. Então quando a gente fala sobre, sei lá, múltipla personalidade, aquelas coisas de filme, houve uma dissociação da minha consciência. É como se entrasse num certo... Sua mente entrasse numa dissociação. Isso acontece, por exemplo, em muito estresse pós-traumático. A pessoa simplesmente não conecta, não lembra, ou alguma coisa da personalidade dela parece que ela fica num estado meio alterado momentaneamente, ou às vezes duradouramente. Um terceiro mecanismo é o da atuação, ou seja, eu coloco para fora em ato um desejo que na verdade é uma memória insuportável ou um padrão que eu tenho antigo que eu não tenho consciência que eu faço isso. Então, uma pessoa que fica, por exemplo, conquistando todas as pessoas e abandonando elas no meio do caminho,
porque na verdade ela não quer lidar com certos sentimentos de rejeição que ela tem ao longo da vida. Então, é uma atuação. Ela atua como um sintoma. Ou uma pessoa, por exemplo, que ela só faz trabalho voluntário compulsivamente e ela fica lá atuando uma bondade, um sacrifício, uma coisa. Ou seja, ela está atuando um sintoma psicológico porque ela não consegue ser de um jeito diferente. É um mecanismo que em inglês chamaria acting out. Um outro mecanismo é o da agressão passiva. Então a pessoa, ela não está agredindo, mas ela está lá dando uma de folgada, né? Aquela coisa meio que deixa o mundo se estourar. Eu só fico vendo lá os outros se ferrando, trabalhando, fazendo umas coisas doidas lá, e eu aqui, deixando os outros se lascarem. Esse é o mecanismo de defesa mais doentio, porque ele agride de uma forma sutil e a outra pessoa nem percebe que está tomando um chute, uma bicuda na canela debaixo da mesa. Um outro mecanismo de defesa mais problemático é o da identificação com o agressor. Uma pessoa que sofreu um tipo de problema, um tipo de abuso, um tipo de abandono, um tipo de trauma, ela passa a agir como o agressor dela e ela começa a agir como o agressor que a agrediu. Então ela incorpora, ela cria uma identificação, ela passa a imitar o jeito que o agressor fez para ela. Por isso que tem aquela coisa meio que, aquela mitologia de que uma pessoa que sofreu abuso pode se tornar um abusador. Porque em alguns casos, quando isso acontece, porque não são todos os casos que isso acontece, não, a pessoa pode criar uma identificação com o agressor e passa a reproduzir aquilo que ela sofreu. Pode parecer incoerente, mas é isso que é aí, né? A nossa mente tem essa... Para ela ter controle sobre a dor que ela sofreu, ela passa a agir infringindo essa dor para os outros. É isso que esse mecanismo de identificação com o agressor faz. Um outro mecanismo é a introjeção. É como se eu tomasse coisas e acontecimentos do lado de fora das pessoas como se fossem parte de mim mesmo. Então, sei lá, a pessoa está falando alguma coisa lá do lado de fora e eu acho que ela está falando de mim. Tem alguma coisa que diz respeito a mim. Ou eu passo a agir daquele jeito. Então eu fico, na verdade, achando que os eventos do lado de fora todos dizem respeito a mim mesmo. Isso é uma introjeção. Quando eu tomo para mim uma coisa que está do lado de fora. Um outro mecanismo é a onipotência. Eu quero compensar um sentimento de inferioridade com a fantasia de que eu sou a pessoa mais toda poderosa do mundo, quando na verdade eu não sou. Essa fantasia de poder absoluto é só coisa da minha cabeça. Um outro mecanismo é da idealização. É quando eu transformo as outras pessoas e as outras situações em coisas tão maravilhosas e incríveis, porque eu não quero lidar com o fato de que elas me causam sentimentos de mal-estar ou de incômodo. Então eu idealizo aquilo para não ter contato, por exemplo, com a inveja de uma pessoa. Isso acontece muito com aquelas pessoas que são fanáticas, seja religiosas, e eu não estou falando da religiosidade, do fanatismo religioso, ou do fanatismo que ela é fã louca de um ídolo, porque aquele ídolo fica seguindo o ídolo, aquelas coisas esquisitas, né? Um outro mecanismo é o da desvalorização. Então é como se eu desmerecesse ou menosprezasse a importância de alguém ou de alguma coisa só porque na verdade eu não consigo obter aquilo. Essas pessoas aí famosas, que a pessoa queria ser famosa e não é. Essas pessoas aí que estão se exibindo em aparência, às vezes ela queria ter uma boa aparência. Então a desvalorização é um mecanismo de defesa mais problemático também. E um último também nesse aspecto dos mecanismos mais problemáticos é a clivagem do eu ou do outro, que é quando eu separo as coisas em duas características radicalmente opostas e eu passo a me identificar só com o espectro da coisa toda. Então o outro é bom ou é mal, ou eu sou bom ou eu sou mal, como se a vida pudesse ser separada nesses dois extremos e eu entro numa estereotipação onde eu e o outro somos coisas muito distintas umas dos outros, que é a clivagem do eu. Mas nem só de desgraça são os mecanismos de defesa. Então Valant ele fala que também existem mecanismos de defesa que são bem interessantes.
que são saudáveis. Um mecanismo de defesa que é o da antecipação. Não é da antecipação louca, ansiosa, mas é o de você se preparar. Vai para uma entrevista de emprego, pensa como vai ser, para você lidar com algumas situações antes que elas aconteçam. Não é aquela nossa tentativa catastrófica de olhar para o futuro. Antecipação. Você fala, ó, vai acontecer tal negócio. Legal. A autoobservação é um mecanismo de defesa interessante, porque você fica se observando. Gravei um vídeo sobre autoconhecimento, falo muito disso. Se observar é um mecanismo de defesa interessante. Eu me distancio um pouco de mim para me enxergar com um pouco mais de clareza. A autoafirmação é um mecanismo de defesa importante, ou seja, eu afirmo aquilo que eu quero, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, e isso me confere um sentimento de força, de realização, de clareza mental, porque eu sei mais ou menos o que está acontecendo. A supressão é um mecanismo também interessante, que é diferente da repressão. A repressão, eu tiro aquilo da minha consciência. A supressão, na verdade, eu coloco aquilo na estante ali. Olha, eu sei que tem aquele problema, eu tô olhando para ele, eu tô fazendo algumas continhas, sei lá, dívida. Eu sei que eu tenho aquela dívida, eu sei que eu vou pagar, mas eu tô fazendo conta, eu tô trabalhando, eu tô fazendo meus projetos e, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês eu olho para aquilo e tô trabalhando para que aquilo se modifique. Isso é supressão. Não é que eu ignoro, eu tiro o afeto. Eu só ponho ele um pouquinho de lado para eu ter fôlego de respirar. A afiliação também é um mecanismo de defesa interessante. Então eu me uno com outras pessoas, eu me uno com um grupo, com meus familiares, com amigos, com um time, para poder ter um senso de pertencimento. Esse é um mecanismo de defesa saudável. O altruísmo também. Não é um altruísmo compulsivo, porque daí isso é o isolamento do afeto, como eu tinha falado. Mas o altruísmo, a capacidade de você ajudar as outras pessoas. Isso é um mecanismo de defesa. Então, na verdade, eu ajudo os outros com uma maneira de ventilar e respirar compaixão pelo outro e por mim mesmo. Um outro mecanismo é a sublimação. Então eu tenho um impulso problemático, um impulso destrutivo, eu vou colocar aquilo numa coisa mais produtiva, do tipo, sei lá, vou fazer uma arte marcial, ou vou ter uma profissão que mexa com uma certa truculência, ou um hobby que mexa com uma truculência. Eu fui fazer, por exemplo, marcenaria, porque é uma coisa que me descarrega a atenção, que ajuda eu canalizar minha força, minha concentração, e é um trabalho manual, que me tira um pouco da minha cabeça, porque eu trabalho muito com isso. Então a sublimação é quando você faz alguma coisa mais inspiradora, produtiva, com um sentimento, com um desejo que é mais... Por exemplo, escritores, pessoas escrevem um conto erótico, um conto de terror. Às vezes é uma maneira de sublimar certos estados de terror interno, de desejos inadequados ou coisas nesse sentido. E um último mecanismo de defesa interessante é o humor. Não o humor que você deprecia os outros, mas o humor que é a capacidade que você tem de encarar a vida com uma certa leveza, ver que as coisas não são tão preto no branco, que as coisas não são tão sérias exageradamente, que as coisas são mais leves do que elas podem ser. Você consegue rir de si mesmo e das circunstâncias, principalmente quando elas são difíceis. É isso. Espero que você tenha gostado de entender um pouco dos mecanismos de defesa do ego, da mente, e que você possa compartilhar isso com outras pessoas. Se você gostou, dá um like, compartilha, comenta, vamos aprofundar, porque tem muita coisa para poder a gente descobrir sobre a personalidade. Se você quiser entender mais sobre psicologia e personalidade, amenteHumana.com.br, amenteHumana.com.br, você vai gostar bastante. Me siga nas redes sociais, Fred Matos com 2 T's, no Instagram, no Facebook é Fred Matos e Sobre a Vida, o site Sobre a Vida. Tem muita coisa aí que você pode me encontrar, a gente vai debater e criar uma comunidade, uma rede de pessoas em volta do autocrescimento. É isso. Até o próximo vídeo. Beijo, abraço. Tchau, tchau.